Se você quer salvar um relacionamento, mas parece que a outra pessoa já desistiu de você, então esse vídeo é para você. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, você precisa estar ciente que a transformação ela começa em você. E isso pode até parecer clichê, mas é a realidade. Quando você se transforma, muitas vezes você inspira a outra pessoa a se transformar também. E quando você se transforma, mas a outra pessoa não se sente inspirada por você, você tem a decisão de sair de um relacionamento onde vocês dois não vão continuar crescendo juntos. A verdade é que muitas vezes dentro de um relacionamento, as pessoas têm uma tendência muito grande a sempre olhar para o outro e sempre achar que o outro precisa mudar em algo. Sempre o outro que tem que fazer algo diferente. Mas muitas vezes é a gente que precisa começar a se transformar e não ficar esperando vir de fora. Se a gente fica sempre esperando de fora, pode ser que a gente passe boa parte do tempo apenas esperando, porque muitas pessoas não estão dispostas a se trabalharem. Mas às vezes quando vem a outra se transformando, aquilo também ativa algo dentro delas e elas começam a se transformar também. A questão é, você está disposto ou disposta a fazer a sua parte? A assumir a sua parcela de responsabilidade que acabou tornando um relacionamento disfuncional? Porque um relacionamento não se torna disfuncional por causa de uma pessoa. São as duas pessoas que contribuem para a dinâmica, que contribuem para que as coisas sejam exatamente da forma que são. Se, por exemplo, temos uma pessoa que ela é desrespeitosa dentro do relacionamento, temos uma outra pessoa também que tolera o desrespeito, que continua, mesmo já estabelecendo os seus limites e o outro desrespeitando. Então é preciso trazer isso à consciência. É preciso parar de esperar porque o outro faz isso, o outro faz aquilo, começar a se transformar primeiro. Especialmente em um relacionamento onde a outra pessoa já desistiu. E é importante você se questionar também. Você quer insistir em um relacionamento onde o outro já desistiu de lutar? Porque, de fato, você enxerga que vale a pena, você enxerga que esse relacionamento tem chances, ou é porque você está dependente emocional da pessoa? Porque tem pessoas que querem salvar um relacionamento, mas a outra pessoa é totalmente tóxica. Então é importante observar isso, o que te faz também querer salvar esse relacionamento. Essa pessoa de fato é compatível com você? Está alinhada com aquilo que você quer viver? Então é importante se questionar tudo isso e ter muito claro que a transformação ela vai precisar acontecer primeiro em você, para depois acontecer num relacionamento. Mas tendo a clareza que a transformação ela pode acontecer em você e não acontecer num relacionamento. Mas aí você vai estar mais fortalecido ou fortalecida para se retirar desse relacionamento. 2, você não pode fazer pelo outro, nem querer obrigar o outro a mudar ou obrigar o outro a ir para terapia, mas você pode inspirar o outro a se transformar também. Você pode incentivar o outro a buscar por ajuda também. Mas o outro, nesse momento, não aceitando ajuda, você ainda assim pode inspirar a outra pessoa. Mas tira da mente, caso você tenha essa ideia, de que você vai conseguir controlar o outro, de que o outro vai agir como um robô, que vai fazer exatamente aquilo que você quer. Porque o outro é um ser humano também, assim como você, que tem desejos, que tem vontades, que tem opiniões próprias. Tenha muito claro também que você vai fazer a sua parte, mas que a parte do outro você não pode fazer e nem deve querer fazer, porque isso torna um relacionamento disfuncional e isso não vai te fazer viver um relacionamento saudável. Então você precisa estar atento, atenta em fazer a sua parte, dar o seu melhor de fato, mas você não tem como fazer por duas pessoas. E é importante que você tenha isso muito claro. Persista no seu relacionamento, tenha resiliência, mas observe também o porquê você quer persistir, mesmo que o outro não queira. Seria importante que você fizesse algum acompanhamento, seja com um psicanalista, com um psicólogo, com um terapeuta, porque o profissional ele vai te ajudar a observar pontos que às vezes você não está percebendo. Às vezes nem você quer manter esse relacionamento, mas está mantendo por uma dependência emocional, porque já investiu muito tempo. Ou às vezes, de fato, você quer manter esse relacionamento e não é de um lugar disfuncional. Mas às vezes, sozinho ou sozinha, a gente não consegue observar aonde é que a gente está errando. O que é que precisa ser ajustado?
3. Quando você se transforma, normalmente a dinâmica do relacionamento também vai se alterando. E o outro, muitas vezes, vai começando a agir conforme essa transformação que você teve. Nem sempre de maneira tão rápida quanto gostaríamos. Mas as mudanças são perceptíveis. Mas existem casos onde o outro, de fato, não começa a ter mudanças nem mesmo sutis. E então talvez seja a hora de repensar a relação. Porque se você já fez aquilo que estava sob a sua responsabilidade e deu tempo suficiente para as transformações acontecerem e a situação não se alterou em nada, talvez continuar signifique ser escravo ou escrava de um relacionamento fadada ao fracasso. Mas para você ter clareza disso, você precisa observar e enxergar a situação de uma forma imparcial. Observar também o tempo que você está se dedicando nessa transformação. Porque às vezes tem pessoas que em 3 dias querem uma mudança radical. Já outras pessoas talvez queiram passar meses e anos esperando uma transformação do outro e nunca vão ter essa transformação. Então a gente precisa ser coerente nisso também, saber observar e analisar para ver até que ponto devemos ir, até que ponto é hora de desistir. Porque às vezes continuar em determinados relacionamentos é ficar dando murro em ponta de faca. E aí tem uma outra pessoa que você poderia se conectar e vocês viverem de fato um relacionamento saudável e você fica preso ou presa a alguém que não quer mudar de fato. Então se você já fez a sua parte, já buscou uma ajuda profissional e nada se transformou e nada mudou, para pensar o que está te mantendo nesse relacionamento. Mas se você consegue perceber transformações, mesmo que sutis, vai percebendo como você pode reajustar a rota e como essas transformações podem continuar. Mas tem clareza disso, que em primeiro lugar a transformação começa em você, não é no outro. Por mais que tenha 1001 coisas no outro que te incomode, a transformação ela começa em você. E se o outro ele não quer se transformar, se o outro não quer lutar pelo relacionamento, você não pode obrigá-lo. Mas talvez você consiga inspirar o outro. Mas tenha muito claro também que talvez isso não aconteça. Mas aí você vai ter forças suficientes para se retirar do relacionamento. Porque talvez hoje você nem tenha forças para sair desse relacionamento. 4. A verdade é que após a sua transformação, se não houver uma transformação do outro lado também, mesmo que sutil, o interesse e a admiração pelo outro podem ir diminuindo cada vez mais, ao ponto de que nem você queira lutar pelo relacionamento. E talvez hoje você não consiga visualizar isso, porque hoje você está aí no meio do furacão. Mas isso é uma realidade. Pode acontecer que mesmo após a sua transformação, você de fato ainda queira lutar pelo relacionamento. E pode ter forças para persistir mesmo percebendo que o outro não vai mudar. Mesmo não aceitando que o outro não vai mudar. A questão é que quando acontece a transformação da pessoa, chega um momento em que ela olha e pensa: esse relacionamento só está me destruindo e não estamos crescendo juntos. E a pessoa decide sair da relação por perceber muitas vezes que aquela relação tem sido fonte de adoecimento e não tem sido de fato um relacionamento saudável, onde as pessoas estão se ajudando. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!